Olá! Hoje eu quero falar com você que tem uma régua muito alta, que se cobra demais. E, gente, normalmente isso nos leva a dois caminhos. O primeiro, você vai virar um procrastinador que fica se auto-sabotando porque as tuas expectativas são tão altas que tu tem o belíssimo pensamento de que se não for para fazer bem feito, é melhor nem fazer. Então você simplesmente não faz nada. Ou você até tenta. Só que você não vai conseguir, ou pelo menos não de primeira, como você gostaria que fosse. Você não vai entregar tamanha perfeição de cara. E aí você vai se frustrar e você se sente culpado, você fica se cobrando e por vezes você paralisa aí. Inclusive, esse vídeo aqui, esse vídeo é um vídeo em que eu tive que lutar contra isso. Por quê? Porque eu sempre gravei vídeos, mas eu estou há muitos meses sem gravar. E eu sei que quando a gente para de fazer algo, ou quando a gente está fazendo algo pela primeira vez, normalmente essa coisa não fica tão boa. Só que como eu já fiz isso antes, veja a minha cabeça. Como eu já fiz isso antes, a minha cobrança é ainda maior, porque eu penso, putz, eu já fiz vídeos bons. Como que eu vou chegar aqui e fazer um vídeo não tão bom assim, porque eu já não tô mais tão desenvolta na minha comunicação? Entendi. E aí existe aquela pressão na minha cabeça que vem de mim mesmo, inclusive. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque, gente, esse lugar de idealização, normalmente é nosso lugar favorito. Por quê? Porque ele tem um cenário perfeito. É muito gostoso você idealizar coisas. Porque a idealização, ela não passa pela pressão, ela não passa pelo medo, ela não passa pela frustração, ela não passa por nada disso. Então fica esse devaneio, essa utopia na nossa cabeça, sabe? E se você não tomar cuidado, você vai ficar apegado a isso, porque isso nem sempre tá ligado a uma questão de evolução, porque às vezes a gente pode pensar, né? Ai, mas a minha régua é alta porque eu quero evoluir. Será? Às vezes a sua régua é alta porque você tá apegado a uma utopia ao invés de lidar com a realidade. Às vezes você só tem dificuldade de lidar com o real, porque o real, ele é imperfeito. Para você lidar com o real, você tem que saber lidar com incertezas, você tem que saber lidar com medo, você tem que saber. Então, assim, é muito mais difícil. É óbvio que se você começa a treinar a sua cabeça para ficar criando coisas, para ficar criando cenários muito elevados, a tua cabeça vai preferir ouvir essa voz, porque é muito lindo esse cenário. Quando tu olha pra realidade, você fala, Deus o livre, é melhor ficar olhando pra cá mesmo, porque a coisa na realidade é feia. E essa semana eu li uma frase que eu quero ler pra vocês aqui, eu quero falar justamente sobre ela. Isso ficou assim, ó, pipocando na minha cabeça. É uma frase do Roosevelt, eu acho que é assim que fala o nome dele. Mas é a seguinte: não é o crítico que importa, não é o homem que aponta como o homem forte tropeça, ou onde o realizador de feitos poderia tê-los feito melhor. O mérito pertence ao homem que está de fato na arena, cujo rosto está marcado pela poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que falha repetidamente, porque não há esforço sem erro e falha, mas que de fato se esforça para realizar os feitos, que conhece grandes entusiasmos, grandes devoções, que se entrega a uma causa nobre, que, na melhor das hipóteses, conhece no fim o triunfo de grandes conquistas e que, na pior das hipóteses, se falhar, pelo menos falha ousando grandemente, de modo que seu lugar jamais será com aquelas almas frias e tímidas que não conhecem nem a vitória nem a derrota. E o que eu queria falar dessa frase é que quando tu lê ela pela primeira vez, esse primeiro ponto que diz, não é o crítico que importa. Quando a gente pensa no crítico, você sempre pensa em alguém de fora, né? Ah, é o meu vizinho que tá me criticando, é o meu colega de trabalho, ah, é o meu primo que não se aguenta ver eu evoluindo na vida e ele não. Mas eu vou te falar que o pior crítico é você mesmo. Esse que é o BO, gente. O problema não são nem as pessoas, somos nós. Às vezes a pessoa que vai mais a fundo nessa questão de crítica, de cobrança, é você, porque você se conhece. Então você se cobra em coisas íntimas que às vezes as pessoas não sabem que existe. E aí, por vezes, quem tá na arquibancada dessa arena, vendo você com o rosto sujo de poeira, de suor, de sangue, é a tua própria voz interior criticando você mesmo. E isso é muito dolorido,
Porque a voz que tá na arquibancada é a voz idealizadora, é a voz da régua alta, é a voz que vive uma mentira, que vive uma invenção, que vive uma utopia, que tá ali sentadinha pensando que deveria ser assim, não deveria ter existido esse erro, esse golpe poderia ter sido feito desse jeito e aí você não teria caído, você não teria se machucado e você... Mas, meu amor, é muito fácil falar da arquibancada. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, muito, muito, muito cuidado. Como ele diz aqui, o mérito pertence unicamente ao homem que de fato tá na arena. Então, você precisa começar a sair da arquibancada, a parar de olhar tanto para a arquibancada, para essa vozinha sua que fica ali te criticando, e começar a olhar de fato para a tua realidade. É você na arena. Essa é a realidade. Ah, Stephanie, mas é muito imperfeita, tem muitos erros, tem muito choro, tem cansaço, tem derrotas. É a realidade, gente. Isso é a única coisa que existe. Essa voz da arquibancada é uma ilusão, entende? Então a gente tem que ter muito cuidado. E assim, na nossa vida, a arquibancada, ela nunca vai estar vazia. Ela sempre vai ter pessoas, assim como inclusive você pode estar na arquibancada de outras pessoas. A sua vida tá rodeada de gente ali te vendo lutar. É óbvio que as pessoas não param pra ficar te olhando o tempo todo, param a vida dela como se você fosse o centro do universo. Não é isso que eu tô falando. Mas existem pessoas ali acompanhando as suas lutas, vendo os seus desafios. E o que você precisa tomar cuidado diante disso é: quem será a minha assembleia de vozes? A quem eu vou ouvir? Porque você já viu como... Eu não sou muito de assistir essas coisas de luta, porque eu sou muito medrosa, eu não consigo ver sangue. Mas eu já vi, quando de madrugada, às vezes eu assistia luta de boxe com meu pai, quando eu era criança. Quando eu era criança eu era mais saidinha, né? Hoje em dia eu sou frouxa. Mas eu assistia lutas de boxe com meu pai e tem essa coisa do técnico, não sei se é técnico, mas enfim. O cara que treina o lutador, ele fica ali falando pra ele, sabe? E essa pessoa que tá na arena escolhe ouvir a voz. Vamos esperar o querido do avião que decidiu passar. Eu espero que vocês não ouçam tanto o avião quando ele passa, mas esse lutador escolhe ouvir a voz do seu técnico. Só que certamente tem muita gente gritando na arquibancada. E ele precisa mutar essas vozes, inclusive às vezes a própria voz dele, porque ele tá meio cego ali no meio daquela luta. Às vezes ele precisa mutar a própria voz interior dele, a voz de todas as pessoas que estão gritando, às vezes até pessoas que estão querendo ajudar ele de fato, pessoas que estão torcendo por ele, mas que não entendem daquilo que ele tá fazendo. E ele precisa escolher no meio de todas aquelas vozes ouvir a voz do técnico, a voz do treinador dele. Então, eu acho que é mais ou menos isso que a gente precisa fazer na nossa vida. Primeiro, eu acho que escolher silenciar essa voz interna de muita cobrança, de régua muito alta, porque essa voz não vai te levar a lugar nenhum. Essa voz só vai te fazer se sentir culpado, se sentir um derrotado, e ela não vai te levar a lugar nenhum. Então você precisa começar a tentar ouvir a sua voz interior de esperança, a voz que te traz uma certa paz para continuar lutando, que não te traga tanta culpa. E também existem outras vozes nessa arquibancada, inclusive se você crê, existe a voz de Deus, que eu acho que é a melhor voz para você ouvir diante de todos as suas lutas na arena. A voz de Deus, a voz do seu Pai, o que Ele diz para você. Tente silenciar todas as vozes e se atentar à voz desse pai que fala muitas vezes com você de que tá tudo bem, você está tentando. Inclusive, ele fala aqui no final, né, que ao menos você pode não alcançar a vitória, inclusive, mas ao menos você jamais estará entre aquelas almas frias e tímidas que não conhecem nem a vitória e nem a derrota. Por quê? Porque você tentou. Porque você parou de ouvir essa voz de que você tem que ganhar, você tem que ser bom, você tem que... E começou a viver a sua realidade. E ao menos se você não conheceu a vitória, se você foi derrotado, você tentou, entende? É real, isso foi feito, não é uma imaginação.
Então, existem vozes, existem pessoas que querem te ajudar nessa arquibancada, mas que elas também não compreendem. Então, você vai ter que saber distinguir que vozes eu vou ouvir, que momento eu vou ouvir. E tenha muito cuidado, porque essas vozes sempre estarão ali. E olhe mais para esse homem que está na arena do que para a arquibancada, porque a realidade está lá na arena, por mais que ela seja dolorosa, imperfeita, é o real, tá bom? Então é isso, gente, é isso que eu fiquei pensando muito essa semana, sobre a pior voz às vezes ser a nossa própria, sabe? O alto nível de cobrança, porque a gente se conhece muito, a gente sabe onde mais dói e a gente se cobra muito ali. E isso pode te fazer paralisar na vida, te fazer ficar vivendo os devaneios, coisas que não existem e te tirar da realidade. Então, por mais dolorido que seja, por mais que você tenha que lidar com as incertezas, com as dúvidas, com os medos, com os traumas, olhe pro real. Essa é a única coisa que existe. E a vida é assim, gente. Nossa, eu falo isso tudo como se eu não estivesse falando pra mim, tá? Mas olha, a vida é assim. A vida não é perfeita. Não tem como controlar tudo. Não dá. Não dá, ao menos você tá tentando. Ao menos você tem grandes devoções, você se coloca pra lutar sobre boas causas, sobre seus sonhos, sobre aquilo que você acredita ser a coisa certa pra você. Ao menos você tá fazendo isso, entende? Essa é a melhor parte. Por mais que a vitória não seja do jeito que você imagina, por mais que por vezes você encontre no meio do caminho a derrota, ao menos você está tentando. Ao menos você está tentando. Olhe pra isso, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!